E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, esse é o canal lá do Pan, e hoje a gente vai falar um pouco sobre a bandeira pansexual e toda a polêmica que tá girando em torno dela. Só que assim, eu já fiz um vídeo sobre isso. Eu fiz um vídeo sobre isso no ano passado. Falando sobre a polêmica de uma bandeira anterior a essa bandeira que estão intitulando como a nova bandeira. Então isso não é uma polêmica de agora, tá? Isso já tá acontecendo, já tem muito tempo. Todo ano tem uma bandeira pansexual nova, que tem uma motivação nova. E aí a gente vai assistir aquele vídeo do ano passado e eu vou fazer algumas pausas para fazer uns comentários pontuais sobre questões que naquela época eu não sabia e também que foram inclusas com o tempo, beleza? Então vai ser tipo sobre a bandeira pansexual mesmo, vai ser o vídeo que vocês estão pedindo, porém com a pegada do vídeo anterior, beleza? Porque eu queria fazer um vídeo mais elaborado sobre o assunto, eu queria mesmo, mas infelizmente não vai dar tempo pra eu fazer isso. Agora no final do ano tá tudo muito corrido, mas não se preocupem, a gente volta com os vídeos em breve. Esse aqui é o vídeo, a bandeira pansexual vai mudar? Vamos lá. E aí, pandinhas, tudo bem com vocês? Eu sou a Olivia Alves, no vídeo de hoje a gente vai falar sobre bandeiras. A qualidade tá boa, mas não tá boa, que estranho, né? Enfim, vamos lá. Há um tempo atrás, isso não é um papo recente, isso é um papo que já tem há muito tempo. Já não era recente na época. Houve uma certa polêmica em cima da bandeira PAN, porque a gente resolveu não mudar a bandeira quando descobrimos que o cara que criou a bandeira, a pessoa que criou a bandeira, tinha publicações transfóbicas com pessoas não binárias, se não me engano. Pausa aqui, vamos lá, na minha cara maravilhosa. Não foi isso. Tá? Isso foi o que tinha chegado pra mim na época. E aí que tá mais um ponto da questão. É muita polêmica que a gente não tem muito as fontes. O que acontece é que, pelo que me mandaram um print da publicação da pessoa que supostamente fez a bandeira, porque eu sinceramente não sei quem fez, até porque isso não importa. Esse é um dos pontos. Não importa quem fez a bandeira. A bandeira é um símbolo, e é um símbolo da comunidade pansexual. Esse símbolo, ele representa algo, entendeu? Ele não representa uma pessoa, ele representa um movimento, ele representa um grupo de pessoas. A gente só pegou como símbolo. É nosso, entendeu? É da comunidade pansexual. Não é de uma pessoa específica. E aí, mais pra frente, eu vou falar sobre outras questões de outras bandeiras que também se alteraram com o tempo. O que aconteceu foi que essa pessoa que supostamente criou a bandeira pansexual, ele fez uns tweets falando que pra ele, pra ela, pra ele, pra essa pessoa, a bandeira pansexual, ela representa qualquer tipo de pansexual, seja você gay pansexual ou lésbica pansexual. E aí que tá o ponto. Não existem gays pansexuais ou lésbicas pansexuais, porque o pansexual se fala de sexualidade. Se ele tivesse falado, tipo, representa, sei lá, gays panromânticos, talvez você tivesse ali um pouco a dialogar sobre o assunto. Tipo, dava pra ter um diálogo ali, dava pra ter explicado pra ele porque que isso estava errado, entendeu? Mas o ponto foi que ele falou que pode ser gay ou lésbica pansexual, só que não existe gay, lésbica, pansexual. Ambos são sexualidades, eu não sei como é que chama aquela sexualidade inicial, tipo... o birromântico, ele é uma pessoa bissexual que tem o romantismo ali como sua forma de amar, entendeu? Então, tipo, cada um tem ali uma definição, uma pós-definição, pode ter também ou não. Eu, por exemplo, só sou pansexual e eu entendi por que vocês ficaram revoltados com isso, mas voltando no que eu já disse. A bandeira pansexual é da comunidade pansexual. A bandeira pansexual não é da pessoa que desenhou, que criou. Na verdade, isso aqui não foi nem um desenho. Se vocês pesquisarem aí as bandeiras semelhantes a essa, cara, tem uma porrada de bandeira semelhante a essa. Só o que fizemos foi o que a comunidade LGBT inteira faz. Pegar cores que representam estilos de sentimento ou tipos de pessoa e colocamos em ordem. A gente já vai falar mais sobre isso também no outro vídeo. E vamos voltar pra ele, beleza? Tenho muita certeza de qual que era a causa da polêmica, eu só sei que tinha uma coisa a ver com transfobia e a pessoa que criou a bandeira. Não era isso. E o movimento pansexual, mas é o que estão falando também, por não trocar a bandeira. E eu já vou explicar o porquê. Primeiro que essa cobrança vem devido à bandeira lésbica, que tinha uma bandeira anterior que era lipstick, alguma coisa assim. Eu só tô lembrando disso, que veio um monte de gente me xingar porque eu coloquei essa bandeira em um dos vídeos de Yuri, né? E eu não tava nem sabendo do que se tratava. Mas enfim, tinha essa bandeira aí que tinha um nome diferenciado, que era a bandeira lésbica há um tempo atrás e que ela foi reformulada, foi refeita pra aderir pessoas trans, porque as pessoas da bandeira anterior diziam que gostavam de mulheres, que eram de mulheres, que gostavam de mulheres cis.
cis de um lado, cis do outro. E aí fizeram a mudança da bandeira lésbica pra aderir, pra explicar, para mostrar que mulheres trans também podem ser lésbicas. Mulheres trans são mulheres. E se mulheres lésbicas ficam com mulheres lésbicas que são trans, uma das duas ali, continuam sendo lésbicas. Então essa bandeira foi reformulada aí pra poder haver essa agregação de ambos os grupos, de ambas as atrações. No caso, um único grupo, né, que é o grupo lésbico. Tipo, eles estavam incluindo identidade de gênero ali, por questões óbvias. Mas aí a gente vem aqui pra bandeira pan. A gente também teve a adesão da bandeira gay com o tempo, e aí, enfim, tem vários rolês de bandeira aí, mas eu vou focar na... Vamos lá, bandeira gay. Isso daqui é uma coisa a se comentar também, tá? A bandeira gay, ela teve uma mudança, tá? Porque isso daí já foi usado de desculpa também. Falaram que se a bandeira lésbica e a bandeira gay mudaram, por que a nossa não muda? E, tipo, o ponto é que a bandeira lésbica, eu já vou explicar no outro vídeo, já expliquei no outro vídeo, é muito estranho falar de mim no passado. Mas, enfim, eu já expliquei no outro vídeo, que vai rolar aqui pra vocês. Mas a bandeira gay, o ponto é que a comunidade gay não tinha uma bandeira. Isso daí é uma coisa, tipo, a própria comunidade gay nega isso, entendeu? Mas tudo bem. A bandeira que era representada pela comunidade gay, vocês estão vendo aqui do lado, que era o arco-íris, né? E o arco-íris, ele não era bandeira gay, ele sempre foi uma bandeira para representar o movimento LGBT, GLS, ou de GLS, ou o movimento queer, dependendo. Cada país vai ter um jeito de falar nas antigas, agora a gente popularizou como LGBTQIAP+. Ponto é, a comunidade gay não tinha uma bandeira. Aquela bandeira verde, ela não é uma bandeira que veio aqui para substituir a bandeira gay. Ela veio aqui para dar uma bandeira à comunidade gay, que até então usava a bandeira LGBT como a sua bandeira. E aí isso vem também várias questões de representatividade, como por exemplo, como a comunidade inteira LGBT perdia representatividade perto das pessoas gays, porque o símbolo deles era o símbolo de todos. Então, eles representam todo mundo? Claro que não. Então, tipo, a bandeira deles surge mais pra eles terem uma bandeira de fato. Pra eles terem uma simbologia da luta deles, tá? Então, tipo, não tem nada a ver com polêmica que aconteceu na comunidade gay, que teve que mudar a bandeira. Até porque se fosse mudar a bandeira por cada polêmica da comunidade gay, a gente ia ter tanta bandeira, cara. Voltando pro vídeo. A bandeira pan. A bandeira pan, ela tem essas três coresinhas aqui, que é o azul, o amarelo e o rosa. É bom que tô com a bandeira aqui atrás, que eu não preciso ficar colocando na tela. Vamos lá. Eu vou explicar pra você primeiramente o que significa cada cor. É meio óbvio em certas partes, eu acho que só o amarelo deixa dúvida, mas vamos lá. Rosa, mulheres. Azul, homens. E o amarelo são pessoas que transitam entre esses gêneros. As pessoas que estão ali entre eles, entende? Ou então não estão em nenhum deles. Ou seja, pessoas não binárias. A gênero fluido, pessoas demi-boy, demi-girl, tudo isso é incluso aqui no amarelinho, que tá ali na transição entre os gêneros. E você nota que eu não tô incluindo pessoas transbinárias na parte do amarelo. Porque as pessoas transbinárias já estão incluídas no rosa e no azul. Porque, enfim, mulheres trans são mulheres. Homens trans são homens. Então, tipo, eles já estão nas coresinhas aqui. Do meio, amarelo, ele é especificamente pra agregar pessoas que transitam entre esses gêneros, que estão na área da não binariedade. E aí vem o motivo para... Pausa de novo. Desculpa, eu acho que deve estar estourando o áudio. Um dos pontos que foi levantado nesse mesmo vídeo, nos comentários dele, por sinal, eu queria agradecer muito os comentários desse vídeo, eles foram muito agregadores pra mim até entender melhor a questão desses movimentos. É que tinha uma única pessoa que comentou algo que pra mim fez sentido. Se a ideia de transformar a bandeira fosse porque a bandeira fala sobre gêneros, seria uma ideia interessante. Não que vá mudar a bandeira, tá? Eu acho que seria muito mais interessante a gente ressignificar a bandeira do que a gente modificar a bandeira. Eu acho que modificar a bandeira não é o papel, não é o que se deve fazer nessa situação, entendeu? Mas o ponto que ela diz é, a bandeira ela fala que uma cor é de um gênero, a outra cor é de outro, e que a outra cor representa outro tipo de gênero, outra camada de gêneros, no caso. Enquanto ela deveria estar falando sobre amor. É isso. A bandeira tem essas cores porque ela simboliza um todo de identidades que existem da nossa atração, entendeu? Então, a gente ficar nomeando gênero para cada cor... Isso sim é algo que poderia estar sendo debatido. Cara, esse é um debate que seria tão interessante.
Eu acho que, tipo, eu pessoalmente, eu real mesmo, eu pessoa que defendo essa bandeira, eu acho que a gente deveria debater sobre a simbologia das cores das nossas bandeiras, principalmente não monossexuais. Assim, os bissexuais tudo bem, porque eles têm aquele conceito da definição da bissexualidade ser gostar de dois ou mais gêneros. Isso é um amplo de todos os tipos de gênero? Pode ser. Então, tipo, tá valendo, porque eles estão identificando o gênero ali, eles identificam o gênero. Enquanto a pansexualidade ela se propõe a não identificar gêneros na sua atração. Então a gente tá aqui tendo gêneros na nossa bandeira. Isso seria algo muito interessante de se debater. Por sinal, se vocês quiserem que eu faça um debate aqui em podcast para vocês poderem pesquisar, perguntar e assim, ó, ficar no nosso ouvido mesmo para perguntar sobre essas coisas, comenta aí que se pá a gente faz, beleza? Voltando pro vídeo. Eu sempre paro em umas poses maravilhosas, né? Meu Deus do céu. Não haver a mudança da bandeira. Primeiramente, a gente não tem a necessidade de mudar a bandeira, porque a nossa bandeira, as cores já estão agregando todos os nossos tipos de atrações. A gente não precisa criar uma bandeira nova. E sim, isso é especificado até no dicionário de comunicação LGBT. E sim, tem dicionário, não é dicionário o nome, é Guia de Comunicação LGBTQIAP+, se não me engano. Mas enfim, isso já está incluído até no guia, isso já está incluído na luta faz muito tempo. Uma outra pausa aqui, rapidinho. Nossa, sempre para com uma cara maravilhosa, né? Eu não sei se eu tenho o livro aqui, mas no Manual de Comunicação do Jornalista, pra quem não sabe, eu sou jornalista, no Manual de Comunicação do Jornalismo brasileiro, que é o da Folha de São Paulo que eu tenho, mas que ele é praticamente padrão pro Brasil inteiro e só é modificado algumas coisas de questões editoriais de cada jornal. Também tem essa definição, tá? É só pra vocês saberem que é algo que não é considerado só pela comunidade LGBT. Fora da comunidade LGBT, dentro do meio acadêmico, dentro do meio das ciências comunicacionais, a gente tem as definições, as pré-definições das sexualidades definidas ali, para que as pessoas possam abordar sobre esse assunto de forma adequada. Então, quando você vê um jornalista fazendo uma matéria, falando merda, errando muito, mas, tipo, muito mesmo, tá? Se errou só um pouquinho, a gente perdoa, porque, enfim, às vezes ele não tá no nosso meio. Mas, tipo, errando muito, assim, sobre nossas definições, sobre nossos sentimentos ou coisas do tipo, saiba que foi só preguiça, tá? Porque tá nos livros. Bora pro vídeo. Quando foi descoberto que a pessoa que criou a bandeira foi transfóbica, houve uma conversa, uma discussão ali sobre a mudança da bandeira e a gente optou que não, porque a bandeira não é a pessoa que criou a bandeira. Essa bandeira, ela tem uma representação que é bem ampla. Se a pessoa que criou a bandeira foi transfóbica, foda-se ela, entendeu? A gente não liga pra ela. O conceito todo tá que a bandeira já agrega os nossos sentimentos. O movimento lésbico, o movimento gay, o bissexual, eles vêm de antes da transição de gênero, de pessoas trans terem ali uma certa visibilidade. Tinha pessoas trans antes? Obviamente. Transantes. Tinha pessoas trans anteriores a essas bandeiras. Tinham pessoas trans anteriores a essas bandeiras, só que não era um assunto discutido. Essa bandeira já foi criada posterior a esse assunto. Então a comunidade lésbica optou ali para fazer a mudança da bandeira para agregar pessoas trans, porque de certa forma as pessoas que não agregaram pessoas trans na comunidade, que não ficaram felizes com essa adesão, resolveram usar a bandeira lésbica anterior como símbolo delas. E aí, tipo, foi um movimento ali de inclusão, entende? Houveram motivos pra mudar aquela bandeira, mas a nossa bandeira não tem motivo pra ser mudada por conta do cara que criou. Pô, elas falam também que a pessoa que criou a bandeira lésbica anterior era transfóbica e tudo mais, mas o ponto ali é que houve uma adesão do movimento àquela bandeira, houve uma adesão de um grupo de Radfans, né? Que eu não sei como é que é chamado nos Estados Unidos, mas eu vou falar Rad aqui, porque é como a gente usa aqui no Brasil. O grupo Rad aderiu aquela bandeira de forma extensa. Então, tipo, o ataque em cima de pessoas trans usando aquela bandeira estava muito grande. Então, houve um movimento necessário para a mudança da bandeira. Primeira vez que não fica tão ruim a parada. Bora. Na da bandeira pan,
não houve esse movimento de pessoas pansexuais concordando que pessoas não binárias não deveriam ser aderidas ali na nossa atração. Nunca houve esse movimento. Pansexuais, porque gays pansexuais ou lésbicas pansexuais existem. Pessoa isso não se aconteceu. atrai por pessoas, independente do gênero. Não houve necessidade da mudança da bandeira. A bandeira em si, ela sempre representou pessoas que se atraem por pessoas. Se o cara mudou de ideia, resolveu mudar o discurso em cima da bandeira ou coisa do tipo, aí o problema é dele. Não faz nem sentido um pansexual meter essa, desde o momento em que a gente se afirma como pessoas que se atraem por pessoas. Independente da sua identidade de gênero, você é uma pessoa. E essa é a explicação aqui que eu tô trazendo em nome da comunidade pan. Talvez alguns pansexuais não concordem comigo, a gente sabe, né? Muita gente não vai concordar. Basicamente, pelo que eu li, era isso mesmo, foi isso mesmo que eu falei. Mas se tiver alguma outra coisa que vocês queiram acrescentar, seria muito bom se vocês jogassem nos comentários. E, em específico, esse é o ponto da bandeira pan não ser modificada. Por que que a gente mantém essa bandeira? Existem movimentos de pessoas que são pans, que querem agregar uma outra bandeira lá, mas é uma galera muito pequena que a gente já desconsiderou essa ideia há muito tempo. Então não é aquela galera que é da comunidade pan que tá fazendo isso. Não, é uns pingados de gente que querem fazer a mudança só porque, sei lá, mano, querem fazer a mudança, mas enfim, essa é a nossa bandeira. Não é a bandeira alterada. E a gente não vai mudar a bandeira por conta do criador da bandeira ter feito alguma coisa. Isso me lembra muito, por exemplo, a questão do feminismo, né? Muita gente que é anti-feminismo, anti-movimento, traz uma pesquisa aí de como era o movimento feminista no início, em que as pessoas que meio que estavam no início do movimento do feminismo falavam um monte de merda, apoiavam um monte de merda. A gente tem muitas questões históricas relacionadas a isso. A gente pode pegar até o movimento feminista há poucos anos atrás, tipo na época da ditadura. Não é poucos anos, mas falando assim numa linha histórica gigante, né? Há anos atrás, aqui na época da ditadura, que o movimento feminista, ele tinha um grande preconceito com mulheres bissexuais, por exemplo. Então, a gente sempre teve esses problemas aí históricos, mas a história é uma evolução, né? Não é porque, sei lá, a pessoa que criou o feminismo apoiava um monte de merda que o feminismo vai apoiar um monte de merda. A gente tem fatores históricos, tem evolução, pesquisa, criação de leis, né? A gente tem que levar em consideração que as leis ajudaram bastante em algumas situações. A gente tem um crescimento de intelectuais dentro dos movimentos que trazem assuntos mais humanistas pra dentro do movimento. Não acho que seja justo a gente se basear em uma única pessoa lá no início da luta, né? A gente pode falar, por exemplo, do movimento da esquerda, que ainda assim, até hoje, tem uma pegada meio machista, tem um rolê meio homofóbico, mas a esquerda, querendo ou não, é o lado partidário que mais agrega pessoas LGBTs. E aí eu posso trazer aqui, por exemplo, o Lula, né? Que hoje em dia, nossa, Lula, apoiador dos gays e tudo mais. O Lula numa versão evoluída, né? Evoluiu o Lula aí e virou o Lula que a gente tem agora. E se você voltar também na época da ditadura, tem uma reportagem no Lampião da Esquina, que foi o primeiro jornal LGBT do Brasil, que eles entrevistaram o Lula, e o Lula fala que não tem gays na esquerda, não existem gays na esquerda. E ele nunca viu nenhum gay dentro do movimento dos trabalhadores, porque não existe isso, simplesmente não existem gays ali. E aí, quando se falava de feminismo, foi até um negócio que veio em polêmicas há poucos anos atrás, de novo lembrando desse depoimento. Ele fala que feministas são meninas que são mimadas, que se colocá-las pra segurar uma enxada por um tempo, muda o discurso na hora. E ele, enfim, ele traz uns depoimentos muito tensos ali, que não refletem a imagem do Lula, do PT, da esquerda hoje em dia. E eu não preciso me focar no Lula. Eu posso trazer aqui várias outras pessoas que falavam muita merda e que hoje em dia têm um pensamento bem mais adequado. A gente tem que lembrar que desconstrução e crescimento e conhecimento e tudo que seja relacionado às lutas que a gente tem, eles passam por uma evolução. A gente pode lembrar, por exemplo, de uma época em que era totalmente separatista os movimentos. Não existia essa de ter um movimento feminista negro. Não existia essa de ter um movimento LGBT e partidário, LGBT e política. Não existia essa de você pegar 2, 3, 4 movimentos e colocar todos juntos. Era separatista. Era o movimento da esquerda, que era o movimento dos trabalhadores, era o movimento negro, era o movimento LGBT, era o movimento feminista, era o movimento de... Enfim, cada movimento separado na sua caixinha. Hoje em dia a gente entende que pra gente conseguir uma mais igualdade, assim, tanto para os trabalhadores, quanto para pessoas pretas, quanto para pessoas indígenas, quanto para pessoas que são LGBTs, uma luta que a
agregue todas as pessoas que precisam lutar contra essa situação toda que a gente tá vivendo, pessoas em situação de rua, fome, tudo isso não pode ser separado, isso tem que ser unido, porque não só pela aquela frase clichê que a gente adora, que é juntos somos mais fortes, mas porque todas essas lutas estão correlacionadas. A gente pode, por exemplo, observar que pessoas em situação de rua, que são trans ou travestis, elas sempre são associadas à prostituição, isso quando elas não são obrigadas a aderir a isso, porque o mercado de trabalho não agrega essas pessoas. Assim como a gente pode colocar como pessoas que são de etnias diferentes da etnia branca, são a maioria da população carcerária no Brasil. A gente pode observar, por exemplo, como o índice de estupros, de abusos, de agressão física, verbal, são em maioria contra mulheres no Brasil e no mundo, na verdade, né? Então, todas essas lutas estão correlacionadas. Todas as lutas que são relacionadas à identidade de gênero, sexualidade, etnias variadas, pessoas em situação de rua, desemprego, política, tudo isso tem que ser junto. E a gente precisou de um tempo de evolução para entender isso. Voltando ao caso da bandeira, que eu acho que eu me saí um pouquinho do ritmo, mas tudo bem, vou deixar essa parte. A nossa bandeira, ela foi criada para agregar pessoas que se atraem por pessoas independente do gênero. Aquele cara que criou, ele podia ter um pensamento um pouco mais conservador quanto a isso, mas isso não reflete o movimento da pansexualidade. Assim como as feministas que estavam no início do movimento fizeram um papel importante em criar esse movimento, mas isso não quer dizer que o movimento hoje em dia refletem exatamente a mesma coisa que antes. Assim como o movimento da esquerda e todos os outros movimentos que estão em evolução. Eu tô falando da bandeira pan, mas isso pode acontecer com qualquer sexualidade. E se daqui a pouco, se amanhã a gente descobre que a menina que desenhou a nova bandeira lésbica, ela é transfóbica? Vocês não vão precisar mudar a bandeira de novo, porque dessa vez a bandeira já foi criada pra lutar contra a transfobia. Assim como a bandeira gay, a bandeira... enfim. Então é isso, maninhos. Obrigado por assistir até aqui. Deixa seu like se você gostou desse vídeo, deixa seu dislike se você não gostou. Se você concorda, discorda, quer acrescentar alguma coisa, algum movimento que houveram mudanças com o tempo, ou se você não concorda com o posicionamento dos pansexuais de não aderirem a uma nova bandeira por conta da questão do criador, joga aí nos comentários, é importante discutir sobre isso. Opiniões adversas são sempre importantes para a evolução, né? Se você quiser, se inscreve no canal e ativa as notificações para não perder nada. Se torne um membro do canal se você tiver condições para isso, ou se você quiser também. Caso você queira ajudar o canal a crescer, só que você não tem condições aí de manter um pagamento mensal, que seria no membros, manda um Pix pro canal, tá aqui o Pix. Tá aqui na descrição também. Me siga nas outras redes sociais, siga também as redes sociais do Lula do Pan. Até o próximo vídeo e tchau! Beleza, esse daqui foi o final do vídeo, tá? Mas eu ainda tenho alguns pontos pra colocar. Primeiro, a gente fala muito sobre a mudança da bandeira, ela é muito baseada naquele tweet específico e também numa revolta coletiva, tá? A gente tem que entender que não dá pra gente ficar fazendo mudanças, assim, devido a uma revolta coletiva, sem que isso seja estudado de verdade. A gente tem muitas pessoas que... Isso foi uma coisa que eu notei até observando esse vídeo. Eu tava crente que a pessoa tinha sido transfóbica. Aí depois eu descobri que, na verdade, ela foi lésbica e gayfóbica. Então, tipo... Vocês estão entendendo que até o pessoal que tá dentro desse movimento... Ah, enquanto eu tava fazendo pesquisa sobre esse vídeo, recentemente, que eu fiz uma publicação no Instagram, e o pessoal tava falando sobre isso, disseram que a mudança era porque a pessoa foi racista. Então, tipo... Cada momento a gente tem uma história diferente, então a gente nem sabe de fato o que aconteceu. Tipo, eu acho que até o momento o que tem mais ar de ser a verdade é a questão do lesbofóbico e gayfóbico por conta do print, né? A gente tem um print que, enfim, é a prova ali do crime. Mas o ponto é tanto ponto, é tanta motivação, tem tanta gente que tá querendo a mudança da bandeira e nem sabe qual que é a motivação por trás. Vocês estão tão preocupados em mudar a bandeira que vocês não estão percebendo que a nossa preocupação deveria estar sendo defender a pansexualidade, em primeiro lugar. Tá rolando um puta do movimento agora pra tentar desvincular a comunidade pansexual com a comunidade LGBT. No caso, deslegitimar a pansexualidade. Tá tendo um puta do movimento de novo pra tentar associar a pansexualidade à pedofilia. Tá tendo uma porrada de situações acontecendo agora. E em vez de a gente estar preocupado em lidar com essas questões seriamente, em estudar isso daí, em propagar a verdade sobre a pansexualidade, a gente tá brigando entre a gente. Pô, entre a gente, cara.
A gente já não precisa, já não basta a comunidade LGBT inteira tá brigando com a gente, porra. A gente vai brigar entre a gente também. Tipo, cara, eu fiz uma publicação faz um tempinho já, falando sobre sexualidades fluidas, né? E eu fiz isso no Facebook, eu até excluí a publicação depois, porque eu recebi muito hate e eu só tinha divulgado em grupos LGBTs. Então, tipo, toda a comunidade LGBT, em algum aspecto, em alguns pontos, tipo, não as pessoas, não a comunidade no caso, mas muitas pessoas dentro dos lugares das comunidades LGBTs já odeiam a pansexualidade. E eu tenho a ligeira impressão que, como eu já tinha notado em outras tretas que já tinham rolado sobre a comunidade LGBT, que essa treta está sendo mais incentivada por gente de fora do que gente de dentro. No dia do Manifesto Pansexual, para quem não sabe, dia da pansexualidade, no caso, que foi o lançamento que teve o lançamento do Manifesto Pansexual aqui no Brasil, que para quem não sabe, no dia 8 de dezembro, rolou a publicação, né, de várias coisas sobre o manifesto. Eu, a Lua, o Vale dos Pans, a gente publicou várias coisas sobre pansexualidade. Coisa que a gente faz todos os anos e todos os anos a gente vai continuar fazendo. E nessas publicações choveu gente falando que nós éramos os transfóbicos, que nós éramos pessoas que gostavam de objetos. Mano, choveu. Bissexual xingando a gente, lésbicas, gays, gente da comunidade inteira atacando a gente. Vocês acham que eles estão ligando pra cor da nossa bandeira? Eles querem que a gente se foda, entendeu? E, tipo, eu sei que isso daqui é uma revolta minha falando, tá? Eu tô falando aqui meio que na revolta mesmo. Porque eu acabei de passar meia hora lendo comentários de ódio pesadíssimos, assim, pra cima da gente. Tipo, tinha gente mandando me matar, sabe? Teve uma publicação em específico que eu fiquei tão revoltada que eu tirei print, publiquei e depois eu apaguei porque eu notei que eu tava dando palco. Alguém comentou lá que nós pansexuais deveríamos cometer um suicídio coletivo. Eu acho que tem tanta coisa mais importante pra gente estar falando do que a cor da bandeira, sabe? A cor da bandeira, ela tem um significado, e esse significado adere nossas atrações. A pessoa que criou a bandeira não é a bandeira. E eu vou dizer isso e repetir, tipo, pra sempre. A gente pode ter uma evolução da bandeira? Claro, todas as bandeiras tiveram uma evolução em algum momento, mas foi uma evolução para adesões, não foi uma evolução para exclusão. Excluir a bandeira não vai excluir o símbolo. Mesmo que a gente mude a bandeira agora, daqui a 10 anos ainda vai ter gente usando essa bandeira, porque essa bandeira em momento algum fez alguma coisa de ruim, tá? Em momento algum ela foi feita para não representar algum grupo. Ela tá aqui para representar a pansexualidade, a sexualidade pansexual. O criador não é a sexualidade, tá? É um bagulho que, tipo... Eu não sei, parece que pra mim é muito óbvio, mas para as pessoas não é tão óbvio assim. Então, você pode discordar totalmente, você tem todo o direito de discordar totalmente com tudo o que eu falei aqui. Com o que eu falei agora e o que eu falei há um ano atrás, que o vídeo que vocês viram foi de um ano atrás. Você tem todo o direito de ficar revoltado, sabe? De me odiar, mas você não tem direito. Na verdade, você tem também, né? Mas faz se você quiser. Mas seria mais saudável se você não negasse a realidade. A realidade é que a gente tem muita coisa pra pensar sobre a comunidade pansexual, sobre a nossa representatividade, sobre o respeito que a gente ainda não tá conseguindo aderir dentro da comunidade LGBT, porque as pessoas estão sendo babacas pra caralho com a gente, do que a gente ficar pensando em mudar a cor da bandeira, que já tem toda a simbologia que a gente precisa, que a gente tem, sabe? Por mais que ainda tenha aquela questão que eu falei no meio do vídeo, do comentário, que eu acho interessante a gente debater sobre isso, sobre as nossas cores falarem sobre gênero, eu não acho que a gente deva mudar a bandeira, porque uma pessoa que estava lá no comecinho da, da criação, né, da arte da bandeira, falou uma merda. Até porque a pansexualidade existe muito antes disso. A gente só criou um símbolo. E o símbolo, enfim, é o que é algo para representar a gente, mas não é a gente. Uma coisa que eu vou usar de exemplo aqui é o Manifesto Pansexual. O Manifesto Pansexual, para quem não sabe, eu participei da criação dele. Quem idealizou ele foi a Lua, que é a Little Gold Arts, que é a Lua Underline. Eu vou colocar o vídeo dela aqui no final, sempre coloco nos vídeos de pansexualidade. Ela tá na playlist e já participou do canal mais de uma vez. Ela é maravilhosa. Ela idealizou. Eu fiz a correção e mudança de alguns fatores. E tiveram mais 8 pansexuais que tiveram ali o acesso à leitura e a possibilidade de participação da criação do Manifesto Pansexual.
Se a Lua falar uma merda algum dia, se eu falar alguma merda algum dia, foda-se. O manifesto pansexual é um manifesto da comunidade pansexual. Ele não é um manifesto da Lívia. Ele não é um manifesto da Lua. Ele não é um manifesto do Vale dos Pans. O Sam do Vale dos Pans também estava nesse grupo. Ele não é um manifesto daquelas pessoas que estavam ali naquele grupo. Ele é um manifesto da comunidade pansexual. A gente pesquisou, a gente estudou, a gente falou com várias pessoas. Eu precisei de 4 anos de canal. Canais ia ser ótimo, né? Precisei de 4 anos de canal, conversando com diversos pansexuais em diversos momentos. Eu precisei de estudos históricos, entendeu? Para participar daquela produção, para fazer correções, para fazer conversas. Por sinal, a nota de repúdio que tem no manifesto falando sobre a poligamia, né? Que foi modificada a palavra. A gente teve 2 versões do manual. Teve só uma mudança, que foi essa daí da poligamia. Aquilo lá, eu falei, mano, coloca isso como uma nota de repúdio, porque é uma forma de exclusão, né? Tipo, falar que a poligamia ser um crime é uma forma de exclusão. Então, assim, aquele manifesto não é um manifesto meu, não é um manifesto da Lua, não é um manifesto seu. É um manifesto nosso, é tudo nosso. É um manifesto comunista pansexual. No caso, tipo, é um símbolo, entendeu? O manifesto, ele é um símbolo, assim como a bandeira. Quem criou, foda-se quem criou, mano. Foda-se eu, foda-se. Não, a Lua não é fofa, pô. Não dá pra falar pra Lua se fuder, velho. Mas, tipo, foda-se o Sano, mas também não dá, o Sam é fofo. Foda-se todo mundo, entendeu? Que tava na participação. Vou dar um foda-se generalizado, mas vocês estão entendendo, né? Foda-se todo mundo que tava na produção. O manifesto pansexual não é nosso. Nosso das pessoas que estavam na produção. O manifesto pansexual é da pansexualidade, é das pessoas pansexuais. É de quem lê aquilo lá, se identifica e fala, isso daqui tá falando de mim. Tá falando do meu grupo, tá falando daquilo que eu agrego. Eu acho que não tem muito mais o que falar sobre isso. Como eu já disse ali no final do vídeo que teve aqui, que eu tava passando, inscreve, ativa as notificações, comenta aí o que você acha. Eu quero muito a opinião de vocês, tá? E eu queria dizer que a minha opinião, ela é muito fixa nisso. Eu estudei muito sobre a história da comunidade LGBT. Quando eu falo muito, é a ponto de eu ter surtado no final de 2020. Foi, 2020. Eu surtei no final de 2020. Eu tava literalmente morrendo, porque eu resolvi fazer um TCC sobre a história LGBT. E a gente sempre teve um processo muito bonito, um processo que eu abraço, assim, maravilhosamente, que é o processo da ressignificação que o movimento pansexual brasileiro tem. É uma coisa específica nossa. A gente tem uma luta que envolve muito isso de ressignificação. Você chama seu amigo de viado, de sapatão, essas coisas? Cara, se você fizesse isso anos atrás, mano, tu tava muito fodido, entendeu? Ia ser as gays tudo juntando e metendo a porrada em você. Por sinal, o meu TCC, que foi sobre o Lampião da Esquina, que eu mencionei no vídeo, ele também fala sobre isso. Como o Lampião da Esquina foi um dos primeiros ali que começaram sobre isso, né? Os próprios escritores, os jornalistas desse jornal, eles falavam, eu sou bicha. Sou bicha mesmo, tipo, quando alguém ia zoar. E aí, no final das contas, a gente começou a aderir às ofensas como parte da nossa comunidade, ressignificou elas e agora elas não são ofensas. Eu acho que essa é a moral da história. Foda-se quem criou. O importante é a arte. É claro que eu tô falando disso na questão de simbologia, tá? Vocês podem acabar puxando outros assuntos, assim, que tem... Vou aproveitar que tem um monte de coisa de geek aqui, né? Por que eu concordo com isso e não concordo com a consumação de coisas do Harry Potter, por exemplo? Porque a J.K. Rowling, ela tá recebendo alguma coisa pra isso. O criador da bandeira pansexual só criou. O cara não tá ganhando dinheiro por isso. Ninguém tá pagando os direitos autorais da bandeira pra ele. Ele não lucra, essa pessoa não lucra de forma alguma com a bandeira pansexual, tá? Simplesmente fez, postou e a gente aderiu. Mas foi só esse o papel da pessoa. Ele juntou três corinhas lá e já era. Tem que falar que tem muitas questões históricas dessa bandeira mesmo que é meio confuso, né? Porque tem relatos de pessoas que dizem que na época, antes dessa bandeira ser montada, não foi ele que tinha... Ele, ela, Elo... Ai, não sei, meu Deus. Elo, vou falar Elo, tá? Não foi Elo que escolheu as cores da bandeira. As cores da bandeira foram escolhidas por parte da comunidade pansexual. Elo só fez o papel de pegar essas cores e juntar, entendeu? Só colou as cores uma na outra. Então a bandeira em si
nunca vai ser dessa pessoa. A bandeira não é dessa pessoa. A bandeira é nossa. A bandeira é da comunidade pansexual. Então, é isso. Essa é a minha opinião, tá? Minha opinião, minha vontade de gritar para o mundo que nós somos lindos pra caralho. A gente tem uma luta maravilhosa. A gente tem um movimento tão bonito. Cara, a gente nasceu com um intuito tão forte. A gente tem tantas mudanças históricas. Só o nome pansexualidade passou por muita mudança, muita ressignificação. Obrigado por participar, obrigado por assistir até aqui. Provavelmente tem chat aqui, porque eu quero fazer estreia. Então, pessoal que tá no chat, muito obrigada pela participação de vocês, vocês são maravilhosos. Se vocês puderem, já joga um super chat aí pra apoiar. Até o próximo vídeo, live ou estreia. E tchau, tchau.